seja bem-vinda a mais uma videoaula. Nesta videoaula você vai aprender a fazer a técnica do Smokey Eyes e o delineado infinito. Vem comigo! Bom, então vamos começar. Eu vou começar usando o pincelzinho de esfumar, ó. Esse pincelzinho é da Make One, Gold número 5. Esse aqui, ó, ele é um pincelzinho de esfumar pequenininho, tá, gente? Na aula de esfumado, eu mostro que vocês sempre tem que usar. Lembra do verdinho, ó? Um maiorzinho, um pouquinho menor e um menorzinho ainda, tá vendo? Assim a gente tem um esfumado melhor. Esse daqui, ele fica aqui, ó. Aqui no meio ainda. Ó. Ele não é tão cheio como esse daqui, ó. Estão conseguindo ver? Ele não é tão cheio quanto o primeiro, que é fofão. E também não é tão juntinho como esse terceiro aqui, tá? Esse terceiro aqui, ele vai esfumar, mas ele vai mais depositar, entendeu? Mas ele esfuma também. Agora, esse daqui ele vai ficar no meio termo. Então, hoje eu vou... Esse daqui a gente não vai usar. Eu vou usar esse daqui, tá bom? Vamos começar com esse daqui. Quando vocês forem comprar, não tem erro. É olho, gente, ó. Um grandão, um médio, um menor e um menor. É assim que a gente vai conseguir um esfumado legal, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com esse pincel e com essa paletinha da Morphe, que tá aparecendo aqui na tela. Essa corzinha. Eu vou mostrar a minha aqui também. Essa cor aqui. A gente vai começar com ela. Pega bastante produto. Eu já tô com a pálpebra preparada e eu apliquei o corretivo da Maquia, ó. Pode ser o corretivo que você tem aí na sua casa, ó. Esse aqui, ele é um corretivo clarinho, gente. Um tom mais claro que a minha pele, que eu uso pra iluminar, tá bom? Então, ó, eu peguei ele e apliquei em toda a minha pálpebra. Só que como já faz um tempinho, ó, acumula nas linhas. Então eu vou passar o dedinho, ou você pode passar a esponjinha também. Não tem problema passar o dedo só pra tirar a marquinha, tá? Ó. Tirar essa marquinha, ó. Só passando o dedo, dando batidinhas e a marquinha já vai sumindo. A gente não pode passar a sombra em cima dessa marquinha, porque não vai ficar legal, tá bom? Então vamos com a corzinha. E vamos aplicar acima do côncavo. Ó, não vamos muito pra lá, vamos trabalhar mais aqui, ó. Chegou aqui no cantinho, ó, dos cílios, já vai voltando, ó. Vai puxando a sombra de volta pro cantinho. Ó, aplica na pálpebra toda. E vamos aplicar lá de novo. Agora a gente só vai esfumar essa corzinha. Ó, passar de levinho ali bem em cima da marcação. Movimentos de vai e vem. Não vamos sair muito do formato. Vamos tirar essa marcaçãozinha, tá? Com bastante paciência, gente. O esfumado não sai um esfumado legal se a gente não tiver bastante paciência. E um tempinho aí, tem bastante gente que quer se arrumar correndo e quer que fique perfeito. Não. Se você quiser fazer uma make bem legal, um esfumado bem bacana, você tem que ter um tempinho aí, comece a se arrumar antes. Porque tem que ter um pouquinho de paciência, senão não vai ficar legal, é melhor nem fazer se não tiver com um tempinho legal. Tá vendo, ó, que foi sumindo a marquinha? Não pode ficar marquinha, tá, gente? Passa o pincel, ó, em cima da marquinha, sem mais produto. Depois que aplicou a quantidade necessária, ó, é só continuar com o pincel sem o produto mesmo, pra sair aquela marcação, certo? Pronto, tá ótimo, já saiu bem a marquinha, tá bem esfumadinho. Só mais um pouquinho por via das dúvidas. Ok.
Peraí, só mais um pouquinho aqui embaixo. Beleza, com esse mesmo pincelzinho, eu vou pegar a corzinha um pouquinho mais escura. É essa corzinha aqui, ó, tá? Agora, eu vou aplicar bem no côncavo. O côncavo, lembrando, é a parte fundinha do olho. Então, eu não vou subir mais com essa sombra, eu vou aplicar do côncavo pra baixo. Ó, vamos marcar o côncavo. Pega mais produto, aplica no côncavo de novo. Agora a gente tem que deixar bem marcadinho esse côncavo pra dar aquele efeito degradê, tá bom? Vamos lá. Pode, ó, tá vendo que eu tô pintando a pálpebra também, tá vendo? Ó, tá vendo, gente? Tá vendo que já deu, ó, um leve degradêzinho. Vamos pegar mais um pouquinho. Da mesma cor lá, mais escurinha. Da segunda cor. E foi. Prontinho. Agora, eu vou mudar o pincel. Eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, ó, aquele médio, certo? E aí eu vou pegar um marrom bem mais escuro, que é esse marrom aqui. Vamos lá. Esse marrom eu vou aplicar um pouco abaixo do côncavo. Tem que pegar bastante produto. Ó, não vou chegar muito no côncavo, só pra escurecer a minha pálpebra. Ó, aqui deu uma leve marcadinha, volto com outro pincelzinho e já vou puxando essa sombra pra dentro, volta pra cá. Pronto, pra não ficar marquinho. Agora, com um pincel menorzinho ainda, eu vou pegar o preto dessa mesma paleta. E o preto eu vou aplicar bem rente aos cílios. E vou subir bem pouquinho. Toda cor que a gente aplica, vocês percebem que vai descendo? É isso que dá o efeito degradê. Olha como tá ficando um degradê maravilhoso. Vou com esse mesmo pincelzinho pegar um pouquinho do marrom anterior, só pra aplicar um pouquinho mais aqui em cima. E foi. Agora, eu vou usar um delineador em gel, mas pode usar o delineador líquido também, não tem problema nenhum, tá? A única diferença é que o delineador líquido é um pouquinho mais difícil pra fazer essa técnica do delineado infinito. Então, eu recomendo que use um delineador em gel. Existem várias marcas, a marca que eu vou usar é a marca da Inglot, só que
é uma marca um pouquinho mais cara. Se você não tem esse delineador e você não quer investir muito nisso agora, não tem problema. Tem várias marcas nacionais que são excelentes também de delineadores em gel, certo? Então é só procurar em loja de cosméticos ou falar comigo no meu Instagram que eu vou indicar umas marcas bem legais, bem mais acessíveis, certo? Vamos lá. Ó, ele é assim, bem pretinho. Ó, assim. Eu vou usar com um pincelzinho bem fininho. Esse pincelzinho aqui, ó, acho que é Miss... Gente, eu não lembro mesmo a marca. Mas é só esses pincelzinhos de boca mesmo. Bem fininho, ó, pode ver, ele é bem fininho. Vai servir também. Ou até mesmo o pincelzinho do delineador líquido vai servir também. Eu faço isso várias vezes. Pra não estragar minha pele, vou usar uma esponjinha, estico um pouquinho o olho e faço o delineado. Mas o delineado clássico, não o de gatinho, tá bom? Então eu vou puxar um pouquinho. O delineado infinito, ele tem esse nome porque ele some. Ó, vai chegar aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vai esfumar com um pincelzinho bem pequenininho de esfumar. Ó, eu vou esfumar essa parte pra sumir a pontinha desse delineado. E você não sabe aonde ele termina, por isso que fala delineado infinito. Essa técnica tá muito em alta. Na pontinha dele, eu vou usar um pouquinho mais de sombra escura. Só um pouquinho mesmo. Pra ele sumir, tá vendo? Ele some. Tá? Fui um pouquinho mais com a sombra preta. Ó, olha esse degradê, gente. Agora eu vou iluminar o topo da sobrancelha aqui com um iluminador, uma paletinha de iluminador da Ruby Rose. Topo da sobrancelha eu passo e vou descendo bem pouquinho só pra tirar a marquinha. Só dando umas batidinhas assim pra tirar a marcação de onde eu apliquei ele. Vou pegar só mais um pouquinho. Ó, agora eu vou limpar essa parte de baixo pra gente fazer essa parte aqui. Vamos fazer a parte de baixo com aquele primeiro pincelzinho que a gente pegou e com a primeira cor que a gente usou. Eu vou juntar as pontinhas, ó, dele e vou passar assim mesmo, ó. Tá vendo? Exatamente assim. Não quero que essa cor se espalhe, muito menos caia ali na nossa pele. Pronto. Agora eu vou vir com o delineador em gel novamente e vou passar aqui no cantinho. Eu vou pegar esse daqui. Ó, quero unir o cantinho de baixo com o cantinho de cima.
Tá vendo? Agora eu vou vir novamente com aquele pincelzinho e vou pegar a cor um pouquinho mais escura, aquela segunda cor que a gente usou aqui, tá? E vou do mesmo modo, ó, aperto um pouquinho aqui e vou aplicar embaixo. Dessa maneira. Agora eu vou pegar outro pincelzinho bem fininho e uma sombra líquida. Você pode usar, não precisa ser sombra líquida, essa sombra líquida é da Luisance. Pode ser um brilhinho, por exemplo, eu vou usar ela e depois eu vou usar um pigmento aqui da Boticário, que é mais ou menos da mesma cor, ó. Pra selar. Você pode usar só ele com um pouquinho, uma gotinha de água e uma gotinha de colinha de cílios. Você faz a misturinha e aplica só o pozinho, se você tiver só o pozinho, tá bom? Porque sombra líquida é uma coisa meio nova, então normalmente vai ser muito normal se você não tiver, tá? E não precisa se preocupar tanto em comprar, tá bom? Pode ser assim do jeito que eu falei. Então vamos lá, vou pegar só um pouquinho aqui, ó. Vou pegar assim e vou aplicar no cantinho. Vou subir um pouquinho aqui. Tá vendo? Pra dar um brilho, pra não ficar só smoke. Muito escuro. Eu gosto sempre de ter um ponto de luz, eu acho que fica... abre o olhar e dá um ar, assim, muito chique. Agora eu vou vir com o pigmento da Boticário. Esse, na verdade, se chama Super Brilho. Vou colocar meu pincelzinho lá dentro. E vou selar aqui, ó. Tiro o excesso pra não cair na pele. E só gruda, tá vendo? Só deixando bem igualzinho os dois. Agora, só vai faltar aplicar os cílios. Depois que aplicar os cílios, tira qualquer marquinha da colinha com o delineador. Pode ser o líquido mesmo, tá bom? E está pronta o nosso olho Smoky Eyes. Lembrando que o Smoky Eyes, gente, é um olho escurão. Não precisa ser necessariamente um olho preto. Mas mesmo assim, eu vou providenciar uma aula só de olho preto pra vocês. Mas é basicamente a mesma técnica, combinado? Ó, muito facinho de fazer, super prático. Com essas dicas eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu espero muito que você tenha gostado e fique atento às próximas aulas. Se tiver qualquer dúvida, lembre que você pode entrar em contato comigo direto no meu Instagram, que eu respondo bem rapidinho, tá bom? Olá, nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer a preparação da tintura Reflecto-Sil. A Reflecto-Sil, ela é diferente da Henna porque ela é uma tinta e a função dela é colorir os pelos. Então, por exemplo, se a sua cliente tiver os pelos muito clarinhos, muito loirinhos, pelos brancos, essa é a função dessa tintura.
E a durabilidade também é totalmente diferente da durabilidade da rena, porque como ela penetra profundamente nos fios, ela tem o papel como se fosse de uma tinta de cabelo. Então a durabilidade dela vai ser até 6 semanas nos fios. Então, por exemplo, se a sua cliente tiver os pelos branquinhos ou clarinhos, conforme os pelos forem crescendo, a metade do pelo vai estar colorida por conta da tinta e a outra metade vai estar branquinha ou mais clarinha. Então aqui eu vou usar duas cores, porque a cliente que eu vou fazer, ela é branca, ela tem os cabelos loiros, pintados, porém as sobrancelhas são mais escuras. Então eu vou usar duas tonalidades. Aqui no caso vai ser a 3.1, que é castanho claro, e a 3, que é castanho natural. A castanho natural, ela é usada para morenas, para negras, pessoas com pelos escuros. Já a 3.1, ela é usada para pessoas loirinhas que têm os pelos bem branquinhos. Então, com essas duas misturas, eu vou chegar exatamente no tom do pelo dela. Depois, no e-book, vocês vão ver melhor sobre cada cor, como funciona, qual a melhor cor escolher para cada cliente, mas através dessa videoaula você vai conseguir se basear e entender em relação à preparação. E em relação às cores, através do e-book, você vai entender um pouco melhor sobre a colorimetria dessas tintas, tá? Então, essas são as tintas que é usada com oxidante da própria marca, tá? O indicado é sempre que você use o oxidante da Reflectocil também. Então vamos lá. Esse palitinho é o palito aplicador. Ele vem junto com a tinta na caixinha. Quando você compra a caixinha, ela já vem com esse palito aplicador. Esse aplicador eu comprei à parte, tá? É da marca também, mas você pode preparar num dappen, num potinho que você tiver, não tem problema. Então, eu vou explicar. É realmente como se fosse uma receita de bolo, tá? Não tem modificação para nada, é sempre a mesma medida. Essa ponta do aplicador tem 2 centímetros. Então, como que funciona? São 2 centímetros de tinta, né? Que é essa pontinha aqui, para 10 gotas do oxidante, tá bom? Agora, como eu vou misturar duas cores, o que eu vou fazer? Como essa cliente ela é mais branca, só que os pelos dela são escuros, eu vou usar 80% da cor castanho natural e 20% da cor castanho claro, me baseando por essa ponta do aplicador, tá? Aí vamos começar aqui pela castanho natural, que é o tom mais escuro que eu tenho. Eu vou colocar aqui um pouco mais da metade para dar esse 80% aqui no aplicador. Ó, vou colocar esse tanto aqui, tá vendo? Ó, deu 80% que sobrou um pouquinho ali, ó, da outra ponta. Agora eu vou colocar aqui. Fechar. Sempre é importante você manter os seus produtos fechados para que eles não oxidem e não estraguem o seu produto, tá? E agora eu vou colocar só uma pontinha da castanho claro, que é essa 3.1. Só uma leve ponta, que foi o que sobrou. Você vê a diferença? Eu vou aproximar para você ver a diferença entre as cores de uma tinta para outra. Então, essa daqui é a castanho, que é a 3.0 ou 3, e essa aqui é a 3.1, que é a castanho claro. Viu a diferença de cor de uma para outra? Depois de ter colocado aqui os 2 centímetros de tinta, eu vou com o oxidante. O oxidante, ele já tem um bico fino assim, que ele já
aplica certinho ali a gota. Então são 10 gotas de oxidante, tá? Não mais do que isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gotinhas do oxidante. Agora eu vou misturar. Primeiro, antes de mexer, eu gostaria de falar também sobre o mixer. O mixer, ele é um misturador tanto para pigmento de micropigmentação, quanto para rena, quanto para tintura. Eu indico a você comprar um, porque ele otimiza o seu tempo, ele facilita na mistura dos seus pigmentos, das suas renas, das tinturas, e a textura fica muito melhor do que se você fosse misturar com o palitinho, tá? Então, a tintura, como ela é diferente da rena, ela não é um pó, então você já não pode colocar aqui o mixer e mexer, que senão vai esparramar tudo. Primeiro você vai dando uma leve amassadinha na tintura aqui, amassando uma tinta na outra para que ela fique melhor, para que não voe para fora do seu DAPEN ou do seu potinho. Assim ela fica melhor. Agora sim você pode ir misturando, ó. Vai misturando bem. A textura, ela vai ser um pouco parecida com a rena, mas não tanto. Ela tem uma textura mais cremosa, como se fosse uma tinta de cabelo mesmo. Vai mexendo, mexendo. Pronto, essa é a mistura ideal para tintura aqui da Reflectocil. Ela vai ficar nessa textura, ó, bem cremosa, uma textura que não cai e não escorre. Lembrando que essa mistura que eu mostrei para vocês no início do vídeo, ela serve para clientes que têm os pelos castanhos, né, castanho médio, não pelos muito escuros. Então, você consegue trabalhar nesses tipos de pelos, tá? Antes de começar, vamos já fazer a marcação da sobrancelha dela, como eu falo nos outros vídeos, que eu costumo fazer a marcação antes de fazer a coloração, para que fique um formato bem certinho, tá? Como já tá medido certinho, o design já foi feito, a gente vai só fazer ao redor mesmo, sempre no limite dos pelos dela, tá bom? Então, vamos começar a marcação com a linha. Então, eu vou fazer só no limite dos pelos, porque o design já vai estar definido, tá? As medidas já estão corretas. Vou encontrar aqui o início. Eu prefiro fazer a marcação antes de fazer a aplicação da tintura ou da rena, porque o design vai ficar mais bonito, mais definido do que talvez você fazer a mão livre, tá? Vai te ajudar nesse momento. Pronto, agora depois que eu já defini qual é o limite onde eu vou aplicar a tintura, vamos começar. Lembrando que mesmo que você faça a aplicação, seja de tintura, seja de rena, passar sempre no limite dos pelos, jamais criando um formato fora, tá? Então vamos começar.
Eu vou fazer a aplicação com palito aplicador da própria marca, tá? Esse palitinho ele vem dentro da caixinha da Reflecto-Sil. Eu vou começar passando um pouquinho do início para o final, tá? Então a dica é, ó, pegue pouco produto, não precisa pegar muito produto. Sempre pressionando na pele, pressiona e dá um leve arraste. Lembrando que a função da tintura, ela é colorir profundamente os pelos. Ela tem o mesmo papel de uma tinta de cabelo, que é colorir os fios. E essa tintura, ela tem a função de colorir os fios das sobrancelhas, tá? Ela também pode colorir levemente a pele, porém a função maior dela é nos pelos, tá? Então, quando os pelinhos estiverem crescendo, se por exemplo for uma cliente que tem pelos brancos, né? Um exemplo. Quando for crescendo os pelinhos, você vai vendo que na raiz o pelinho vai estar branco e do meio para o final o pelo vai estar colorido com o tom que você escolheu. Lembrando que a tintura ela pode ser usada por qualquer pessoa, tá? A função dela é para todos os tipos de pelo, porém, em clientes que têm os pelinhos mais ralinhos, como dessa modelo, ela fica um resultado melhor ainda, porque os pelos que são muito clarinhos e muito ralinhos, eles ficam bem evidentes com a aplicação da tintura. Ele colore até as lanugens, que são aqueles pelos fininhos. Agora, eu terminei de aplicar aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar palitinho de laranjeira com um pouquinho de algodão na ponta, bem firme e umedecido com água, tá? E na outra mão um pouquinho de algodão. Limpando, estica a pele, sempre rente. Com a pontinha só com a pontinha do palito. Você tem que limpar logo que se você borra porventura, para não correr o risco de manchar a pele, porque a tintura também ela pode manchar um pouquinho da pele, porque ela fixa um pouquinho na pele também, não tanto quanto a rena, mas ela fixa sim. Se a sua cliente preferir um efeito mais marcadinho, você vai deixar mais tempo. Se sua cliente preferir um efeito mais natural, somente nos pelos, aí você vai deixar menos tempo, porque ela, ao final, ela tem o mesmo efeito de rena na pele, né? Fica aquela sombrinha de fundo. Mas se sua cliente for mais discreta e quiser somente a coloração nos pelinhos, aí você deixa menos tempo. Sempre passando a pontinha do palito. Agora eu vou passar aqui no início. No início você pode até pegar, não precisa pegar muito, não. Sempre pressionando na pele, sempre. Bem aqui na base, onde iniciam os pelinhos. Quando você faz a tintura, passa bem na base dos pelos, porque se você não pressionar bem na pele e não envolver todo o pelinho na tintura, e se porventura sua cliente tiver pelos brancos, não vai ter uma cobertura certinha, do jeito que deveria ser. Pode ser que fique um pelo ou outro ainda branco ou mal pigmentado, tá? Então, passa sempre encostando bem na raiz do pelo, tanto na parte inferior quanto na parte superior.
estica sempre bem a pele. O início aqui sempre levemente chanfrado, mesmo que seja tinta, tá? Mais chanfradinho pra dentro. Pra limpar você pode fazer tanto assim, né? Com o palito levemente inclinado, quanto mais em pezinho. Se você não tiver muita experiência, o ideal é que você faça assim, ó, com ele mais em pé. Pra você ver exatamente aonde você tá limpando. Fiz a aplicação desse lado, agora eu vou pro outro lado. Começando também aqui, ó. Do meio pro final. Isso é uma opção, tá? De você começar do meio pro final. Se porventura você quiser um efeito mais ombré, com o início mais clarinho, né? Que ombré significa cores em degradê, né? No início seria um pouquinho mais claro e do meio pro final mais escurinho, mas isso é uma opção, tá? Se você observar, a textura da tintura, ela é diferente da rena. Ela é uma textura até mais fácil de ser aplicada e mais fácil ainda de limpar quando você faz algum borrão aqui fora do desenho. Ela parece um pouquinho assim com uma textura de ketchup, só que mais durinha. Você vê que ela nem cai aqui, ó, do palitinho. Agora eu vou limpar os excessos que ficaram pra fora. Sempre com a pontinha do palito. Na parte de cima. A cauda sempre fininha, tá? Sempre mais fininha. Agora vamos terminar o início. Por isso que eu falo pra você até pegar menos, tá? Pra não ficar difícil de aplicar, é uma melequeira. Quanto menos você pegar, melhor. Encosta bem na raiz do pelo, onde tá nascendo os fiozinhos, para que a tinta, para que os pelos fiquem totalmente envolvidos pela tinta, para que não fique nenhum pelinho flutuando para fora. Depositando e dando leves arrastes. Agora vamos limpar. O início sempre levemente chanfrado, tá?
passar um pouquinho mais de tinta aqui, que eu tô vendo que tá faltando. Cobrir bem os pelos. Vamos ver aqui. Agora a gente vai aguardar alguns minutinhos. Essa cliente, ela é mais discreta, então ela não gosta da sobrancelha muito marcada. Então vamos aguardar alguns minutinhos e já eu volto para mostrar o resultado. Agora já se passaram alguns minutos, eu vou fazer a remoção para vocês. Mas antes eu quero te falar, se porventura sua cliente gostar de uma sobrancelha mais natural, você pode deixar na média de 5 a no máximo 10 minutos. Se ela preferir uma sobrancelha mais marcadinha, entre 15 a 20 minutos aproximadamente, tá bom? Então, com o algodão umedecido em água, vamos fazer a retirada. Vocês vão observar que a coloração na pele acontece. Os pelinhos ficam mais visíveis, até aquelas lanugens. Lanugens são aqueles pelos bem fininhos. No caso que essa cliente ela é mais discreta, a gente optou por deixar menos tempo. Então, aqui nessa sobrancelha eu deixei 10 minutos, tá? Contados a partir da aplicação. Assim que eu finalizei, eu já contei 10 minutos, tá? Agora, como essa aqui eu passei por último, eu vou aguardar mais um tempinho, porque ela tem que ser retirada por último. Então, somando o tempo que eu terminei aqui, mais uns minutinhos, para que elas fiquem em relação à cor na mesma proporção. Agora já passaram alguns minutos, vou fazer a remoção da outra sobrancelha. O algodão umedecido. Observe que fica uma correção bem certinha, porém mais discreta, né? Então, se porventura você quiser uma proporção de cor mais escura, é só você deixar mais tempo. Deixa bem sequinha a pele. Agora eu vou finalizar a sobrancelha aplicando o corretivo, tá? O que eu tô usando é o da Tracta. Cor médio, efeito mate, tá? E o pincel que eu vou usar é esse da Macrylan, é o B142, para delinear. Ele é retinho, ó, ele tem as cerdas bem retinhas. Aí eu vou passar um pouquinho no dorso da mão, só um pouquinho, tá? E vou passar o pincel bem na pontinha. É coisa mínima, tá? Só um pouquinho mesmo. Quanto menos, melhor. Bem pouquinho. Estico a pele e vou aplicando embaixo. Só para dar aquele efeito mais recortado, iluminado. Um pouquinho afastado dos pelos. Não passe grudado nos pelos, porque senão vai tampar os pelos, tá? Se passar o corretivo muito coladinho,
vai acabar, pode ser que tampe aqui, ó, a raiz dos pelos, tá? Então, passe um pouquinho mais afastado, com a mão leve. Pegar mais um pouquinho pra passar aqui no final, sempre esticando bem a pele. Vai até o final. Olha como o efeito já muda. Como o design já fica melhor ainda. Arrastando assim pra baixo pra tirar o excesso. Porque a função não é você colorir a pálpebra da sua cliente, não é passar o corretivo na pálpebra. Somente aqui abaixo da sobrancelha para criar esse efeito mais iluminado, mais recortado, tá? Aí você pode fazer o quê? Com o auxílio de um cotonete seco mesmo, tá? Não precisa passar produto nenhum. Passe aqui, ó, de leve para não ficar tão aparecendo como se você tivesse feito, tá? Isso aqui é como se fosse um mimo que você oferece para sua cliente, tá? Não é obrigatório, mas eu faço isso em todas as minhas clientes que fazem algum tipo de correção, seja com sombra, também eu faço com rena e tintura também, e às vezes eu faço com lápis. É como se fosse um mimo e dá diferença com certeza no resultado final do seu trabalho, até para fotografias, tá? Agora vamos fazer o outro lado. Passo só um pouquinho de corretivo na ponta, bem pouquinho. Estico bem a pele, esse é o segredo, tá? Esticar bem a pele. Aí, ó, você vai passando levemente. Não tão colado. A raiz dos pelos um pouquinho mais afastado. Pegar mais um pouquinho. Faz até o final. Tá vendo? É só para criar esse efeito mais recortado. Aí você pode ir com o cotonete, suavizar um pouquinho. Agora é só pentear os pelinhos. Observem que os pelinhos, até aquelas lanugens, que são os pelos mais fininhos, como realçou o olhar dessa cliente, que vocês viram no início do vídeo, que é uma sobrancelha bem ralinha, que os pelinhos não são pelinhos aparentes, e assim fica totalmente mais preenchido, os pelinhos ficam mais evidenciados, tá? Lembrando que a durabilidade nos pelos da tintura é de 4 a 6 semanas, tá? Já na pele não, tá? Na pele você vai ver que ela vai saindo gradativamente, assim como a rena, que é na média entre 5 a 7 dias, tá? Mas no pelinho vocês vão notar essa diferença, se porventura você fizer essa aplicação em você mesma, que mesmo que ela tenha saído da pele, no pelo ela vai ficar ali. O pelinho vai ficar mais evidente por aí 4 a 6 semanas, tá bom? Espero que tenha gostado dessa aula. Olá! Seja bem-vinda a mais uma videoaula! Nesta aula você vai aprender a fazer o cut crease aberto. Vem comigo! Bom, então vamos lá! Pra gente fazer esse cut crease aberto, vou usar cores quentes, que estão super em alta ultimamente. Então eu vou usar o laranjinha da Catherine Hill, esse laranjinha que tá aparecendo aí na tela, com esse pincelzinho de esfumar que vocês já conhecem. Então a gente vai começar com ele. Vou chegar mais pertinho de vocês. Ó,
E aí eu aplico primeiro, ó, no cantinho, tá vendo? Ó, aplico, só aplico. E, ó, jogo aqui pro cantinho, pros cílios, pra tirar o excesso, pra gente não levar esse monte de cor pra cima. A gente quer esfumar, quer que a cor se espalhe e fique bem esfumadinha, certo? Então vamos lá, movimentos de vai e vem. Cuidado pra não sair muito, vamos deixar redondinho assim, ó. Se tiver espalhando demais, vai puxando pra dentro. Ó. Assim, a gente vai puxando pra dentro. Sempre movimentos de vai e vem ou movimentos circulares bem suaves. Segura na pontinha do pincel e vai com bastante paciência esfumando tudo isso. A gente quer que a pessoa olhe e fala, nossa, onde que essa sombra começa e aonde que ela termina? Ela não vai saber, ela só vai saber que tá lindo. Então vamos lá. Tá vendo como que já tá ficando? A gente vai levando mais ou menos até o meinho aqui da pálpebra, tá? Esse cut aberto é bem maravilhoso e bem facinho de fazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Perfeito. Certinho, faz o outro lado. O meu outro lado eu vou fazer depois. Vou fazer primeiro esse aqui com vocês, tá? Gente, uma dica que eu já falei, se eu não me engano. Sempre faz um olho junto com o outro, porque fica mais fácil. Você sabe aonde você chegou aqui, aí você faz igualzinho do outro lado. Então fica bem mais fácil, tá bom? Ó, tá assim por enquanto. Tá? Agora a gente vai usar um tom de laranja um pouquinho mais escuro. Eu vou usar esse que tá aparecendo aí na tela da Morphe. E eu vou pegar o pincelzinho, ó, de esfumar mais fechadinho. Aplico aqui no cantinho do olho. E aí, ó, agora eu fico só nesse fundinho aqui do olho, tá vendo? Eu não vou passar disso. Vou pegar mais a cor, que não veio muito. Sempre o excesso a gente deixa no cantinho, tá bom? Pra ele não espalhar muito. A gente quer o efeito de degradê. Ó, só até o fundinho, tá? Pronto, é isso que eu quero. Feito isso, a gente vai aplicar um corretivo agora pra marcar o nosso côncavo, certo? Bom, eu vou usar o corretivo da Maquiê. Esse corretivo é muito bom também, assim como o Clau, que é aquela maquiagem branca que eu já mostrei pra vocês. Esse aqui é excelente também pra fazer o cut, tá bom? E aí eu pego um pincel de precisão. Eu vou usar esse daqui, ó. Ele dá até pra usar na sobrancelha, viu? Passo assim mesmo, ó. Tá? Aí, ó, como que eu vou fazer? Eu vou aplicar assim, de qualquer jeito mesmo na pálpebra. Pegar mais um pouquinho, ó, de qualquer jeito mesmo. E aí, eu olho lá em cima, ó, pra ele grudar na pálpebra e marcar, ó, até onde eu tenho que ir. Como o meu olho é pequenininho, ó, eu não posso subir muito, ó. Tá vendo? Sujou até aqui em cima, então é até aí que eu tenho que chegar, beleza. Então agora a gente vai desenhar com bastante cuidado, ó, daqui até o finalzinho que o cut é aberto. Então ele não vai fechar, certo? Vamos lá, vou fazer junto com você, tá bom? Eu puxo a pálpebra pra deixar ela bem esticadinha. E vou desenhando devagarzinho. Uma dica importante, o pincelzinho, antes de você começar, você passa o corretivo e faz assim nele, ó.
tum. Puxa ele assim pra cima, ele vai ficar bem fininho, ó. Bem, com a pontinha bem fininha, tá vendo? Ela não vai ficar aberta e você vai conseguir fazer esse desenho melhor. Chegar bem pertinho pra você ver bem certinho. Ó, vai sentindo o seu côncavo. Vou fazer o desenho mais ou menos, ó, só pra mim saber. Tá vendo, ó? Puxei. Agora eu vou deixar o desenho bem bonito. Vamos lá, devagarzinho. Tem uma dica também de usar algum objeto mais durinho. Vou mostrar. Eu faço isso direto. Ó, dá pra você... Eu comprei esse pincelzinho na Quem Disse Berenice. Ele é novo, é lançamento. Ele serve pra você pintar o côncavo também. Aí você pinta... Só que ele é durinho, ele não é pincel de cerdas. Ele é de plástico. E aí, ó, você vai ter mais firmeza pra fazer esse desenho. Certo? Então, ó, espalha bem. Agora, depois que desenhou bem bonitinho, com todo o cuidado, você espalha bem pra não ficar as marcações desse clarinho, tá? Ó, pode passar o dedo um pouquinho só pra... Certo? Olha o efeito que dá. Gente, não, você vai ver a hora que terminar. Que lindo que fica essa maquiagem. Se você tem dificuldade de fazer o delineado, normalmente você também vai ter um pouquinho de dificuldade de fazer esse desenho, porque é a mesma precisão que a gente tem que ter na mão. Tem que ter a mão firme e ir desenhando devagarzinho, tá bom? Mas não fica desesperada, se você não tem muita prática, gente, a prática leva à perfeição. Então, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar, certo? Agora, a gente vai usar uma cor clarinha pra selar essa parte e depois eu vou usar outras cores que eu vou mostrando. Vou usar essa da Morphe, ó. Essa daqui, que é a mais clarinha da Morphe, tá? Vou pegar um pincelzinho de precisão. E vou... Olha, isso é muito importante. Não pode deixar ficar craqueladinho. Se você vê que manchou das linhas de expressões, você vai passar o dedo ou passa a esponjinha. Pra não ficar marcado, tá? Depois, quando a gente colocar o pozinho, ele vai ficar aquela marca lá. Então, ó, aqui no comecinho a gente coloca o clarinho. Só no comecinho mesmo, ó. Aqui. Certo? Agora eu vou usar um amarelo, porque essa make, ela é com cores quentes, tipo um pôr do sol, que tá muito em alta, tá? Então eu vou usar o amarelinho agora, da paleta da Catherine Hill. Depois a corzinha, não se assusta, que vai ficar bem bonito depois. Ó, vai espalhando devagarzinho. Dando batidinha, certo? Aí você pode dar uma espalhadinha assim bem devagarzinho. Vou pegar mais um pouquinho da cor. Isso, olha como tá ficando. E agora eu vou vir com laranjinha de novo. Bem pouquinho.
Apliquei aqui no cantinho, ó, já vou começar a esfumar. Ó, isso que aconteceu não pode acontecer, tá vendo? De borrar ali em cima. Mas a gente não tem erro, a gente pega um pincelzinho de precisão, vai com uma cor clarinha, pra já selar isso. Ó, vamos passar só aqui em cima, ó. No desenho, tá vendo? Pra selar esse desenho e parar de manchar lá em cima. Aí o que passou... A gente pega outro pincel de precisão. Vou com a corzinha mais forte. Ó, tá vendo? Já sumi com ele, já foi embora a marcaçãozinha que tinha carimbado ali. Deixa eu voltar pro meu laranjinha agora. Certo? E agora a gente vai vir com o delineador preto, para dar um destaque maior na maquiagem. O delineado eu já te ensinei, mas eu vou fazer aqui junto com você, tá bom? Vamos lá, então. Eu ensinei carimbando com a colinha de cílios, mas dessa vez eu vou fazer sem a colinha, certo? Ó, apoio o dedinho no rosto, que fica mais fácil, e eu vou puxar em direção a esse cantinho, ó. Pronto, encontrou o cantinho? Vamos voltar lá pro meio do olho. Chegar bem pertinho pra você ver bem. Chegamos no meio do olho, vamos no cantinho e encontrar esse meio. Estica. Gente, fica muito linda essa make, ó. Só vou continuar aqui no cantinho. Feito isso, vamos fazer a parte de baixo. Na parte de baixo, eu vou usar o laranjinha primeiro que a gente passou. Ó, não tem problema se sujar um pouquinho abaixo.
certo? E agora na parte de baixo, depois do laranjinha que eu passei, eu vou usar esse delineador da Inglot. Depois eu vou aplicar ele em toda a linha d'água. E assim que eu aplicar, eu tenho que vir com um pincelzinho bem pequenininho e esfumar o pretinho, porque senão ele seca e depois você não consegue esfumar mais, certo? Vamos lá. Vou começar daqui. Aqui vamos deixar fininho. Esfumo. Olha a diferença, gente. Agora a gente vem com aquele segundo laranjinha mais escuro que a gente usou pra passar abaixo também da linha d'água. Ó. E agora vamos aplicar os cílios postiço e passar máscara de cílios nos cílios inferiores. É muito importante lembrar que você precisa usar o Curvex se os seus cílios forem muito pra baixo, como os meus, tá bom? Ó, aplica. E segura por uns 10 segundinhos. Colar os cílios. Esses cílios é um cílios bem grande. Então a make foi essa, espero muito que você tenha gostado. Qualquer dúvida pode falar comigo aqui nos comentários ou direto no meu Instagram, no direct, deia.venturini. Um grande beijo e até as próximas aulas. Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer a preparação e aplicação de tintura em pelos escuros ou para negras também, tá? Eu vou usar essas duas tintas para fazer a mistura ideal, que vai ser a 1.1, que é a grafite, e a 3, que é a natural, tá? Castanho natural. E eu vou usar oxidante líquida da marca, tá bom? Então, para fazer aqui a mistura, eu vou usar o próprio aplicador da marca. Lembrando que é sempre uma misturinha, a medida vai ser sempre a mesma, tá? É a mistura aqui, ó, de 2 centímetros a medida, que é a medida desse aplicador, que é o aplicador próprio da marca, que já vem na caixinha quando você compra. Como eu vou usar duas tonalidades, quando eu faço esse tipo de mistura, eu faço meio a meio, eu faço meio de castanho e meio de grafite. Então, como são 2 centímetros de tinta, eu vou colocar 1 centímetro da tinta castanho, que é a 3. E 1 centímetro da tinta 1.1, que é a grafite. Você vai observar aqui, ó, que a grafite, ela é mais escura do que a castanho. Por isso que para pelos bem escuros ou para cliente que for negra, se encaixa muito bem essas duas tonalidades juntas. Ó, vou mostrar aqui para você a diferença de cor delas duas. Tá vendo? Ó, são bem diferentes. E essas duas misturas vão dar certinho com o tom.
Agora, sobre o oxidante, sempre 10 gotas, tá? Uma dica que eu tenho para te passar é o seguinte: como essa modelo, ela tem bastante pelo, essa daqui é a medida ideal, tá? Essa também é informada, o fabricante já indica a gente trabalhar com essas medidas aqui, tá? Que são 2 centímetros de tinta, que a gente vai se basear pelo aplicador mesmo próprio, para 10 gotas do oxidante líquido, tá? Se porventura sua cliente tiver a sobrancelha mais fininha, mais ralinha, com menos pelos, aí você vai fazer a metade, tá? Que seria 1 centímetro de tinta para 5 gotas do oxidante, tá bom? Então, vou fazer a mistura aqui com o mixer, que você já sabe qual é. Antes de começar, eu dou umas batidinhas assim, ó, para que a tinta possa dissolver um pouco antes de eu misturar. Porque se eu já misturar aqui o mixer de uma vez, já pode acontecer de voar aqui a tinta fora do aplicador, tá? Aí eu vou misturando com cuidado as duas tintas. Lembrando que para misturar o mixer dele tem que estar sempre rente aqui, ó, ao seu aplicador aqui, para que não voe a tinta. Isso vale também para rena, tá? Então, vou misturar. Prontinho, essa aqui é a mistura ideal, ó, viu que misturou as duas tintas, as duas tonalidades. A tinta dissolveu bem, você não pode ver nem um pedacinho de tinta, tá? A tinta tem que estar bem dissolvida no oxidante. Mais uma dica só para complementar aquele comentário que eu fiz em relação a você fazer meia proporção de tintura. Se você estiver trabalhando com misturas, como é nesse caso aqui, é só você se basear mais ou menos, tá? Que seria a metade, tá? Você vai pegar uma metadinha, vai ser coisa mínima para você poder encontrar o 1 centímetro. Então, vai ser meio centímetro de uma tinta e o meio centímetro da outra tinta, tá bom? Agora, vamos para a aplicação. Então, vamos começar a aplicação da tintura. Eu vou usar aqui o próprio palito aplicador da marca, tá? Porque além dele ser medidor, ele é aplicador também. Então, normalmente eu começo pela cauda aqui, ó, da cauda pro final, tá? Lembrando que lá na aula de rena, por exemplo, eu inicio do começo mesmo da sobrancelha, só que aquele resultado é o resultado ombré. Então, independente se eu começar do início ou da cauda, vai ser o mesmo resultado, porque eu vou clarear. Esse caso aqui, como é tintura, a tintura, como eu já expliquei, ela tem a função de colorir mais os fios profundamente e ela colore também levemente a pele, só que é algo mais superficial. Então, independente de onde você começar, não tem problema, tá? É que é um costume meu, é que eu começo mais aqui, ó, da cauda, do meio do corpo, desculpe, para o final da cauda, tá? Eu começo sempre pela base, ó. Pega pouca tinta, não precisa pegar muita, tá? E você vai depositando ela sobre a pele da cliente. Lembrando que, como é uma tinta, a função dela é colorir os pelos, você tem que depositar bem sobre a pele, porque se a sua cliente tiver os pelos branquinhos, tem que colorir bem até a raiz, tá? Então, vai encaixando bem o aplicador, ó,
encostando bem sobre os fios, cubra bem os fios, não deixe nenhum fio para fora, tá? Não pode deixar fio para fora. Eu já vou vir aqui também com o cotonete umedecido com água. Só um pouquinho umedecido. Eu vou amassar a ponta dele para que ele fique chanfrado. E já vou limpar aqui o borradinho aqui de fora, ó. Só para não ter perigo de manchar a pele da cliente, tá? Porque como essa tonalidade é uma tonalidade que eu uso mais escura, para tons escuros, ela já fixa mais rápido sobre a pele do que, por exemplo, se fosse a tintura para loira, tá? De pelos clarinhos. Então, essa tinta aqui, como a tonalidade dela já é mais escura, ela fixa na pele mais rápido. Então, se você já borrar fora ali, ó, do formato, já vai limpando para não ficar manchado. Sempre depositando, ó, cobrindo bem os fios, não deixa nenhum fiozinho para fora. Ó, aqui, ó, na base inferior eu encosto e vou arrastando, ó. Eu encosto aqui na base e arrasto pra cima, ó. Eu nem preciso pegar mais tinta, ó. Só com o que está já no palito, ó, aplicador, eu já vou arrastando, ó. Encosto na base e puxo pra cima, lembrando sempre cobrindo os fios. Não pode deixar fio pra fora, tá? Cobrindo bem, ó. Lembrando que eu já fiz a limpeza devida nessa pele aqui da cliente, tá? Eu fiz a limpeza dela conforme eu explico lá na videoaula de preparação e aplicação de rena, onde eu faço a esfoliação da pele, onde eu limpo, tiro todo o excesso de esfoliante. Então, a pele dela já estava pronta, tá? Outro ponto importante é que a tintura ela não precisa descansar como a rena, igual eu explico durante as aulas, tá? A tintura você fez, você já deve aplicar, você não precisa ficar esperando ela hidratar, porque é totalmente diferente de rena, tá? Isso aqui é uma tinta. Então, você preparou, você já deve aplicar, não fica esperando, tá? Ó, eu tô com o cotonete aqui, ó, amassadinho na ponta. Agora eu passo, ó, bem de levinho, ó. Só a pontinha dele, aonde eu vejo que tá desalinhado. Um alinhamento bem feito é o quê? Você somente limpar o que você vê que tá fora do formato ali, tá? Não entra muito com o cotonete. Você pode fazer isso tanto com o cotonete aqui, do jeito que eu tô fazendo, ou também com um palitinho de laranjeira, com um pouquinho de algodão na ponta, umedecido com água também. Início sempre levemente chanfrado, tá? Então, eu vou limpando, ó, o início aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, para você não deixar o olhar da sua cliente muito fechado. De você fazer aqui, ó, o início, a parte superior para dentro. Tá errado, eu vejo muito trabalho assim. A parte superior daqui do início, ela deve ser, se a sua cliente gostar retinho, você até pode fazer reto. Ou levemente chanfrado para fora aqui, ó. Tá? No caso, seria entrando para a sobrancelha. Não cometa esse erro, tá? Se você tá vendo aqui essa aula, lembra muito bem disso. Guarde isso na sua cabeça. Isso é muito importante. O início, ele é a parte que a gente mais analisa em alguém quando a pessoa faz uma sobrancelha. Então, se o início tiver em desacordo, tiver desse jeito, não fica bonito, tá?
Fazer um retoquinho aqui no ponto alto dela, que eu acho que tá faltando tinta. Eu tô vendo alguns pelinhos aqui pra fora. Encostando bem nos pelos aqui também, ó, do início. Vocês observaram também que a sobrancelha dela já tá marcada, né? Eu sempre faço essa marcação, mesmo independente se eu vou fazer aplicação de rena ou de tinta, eu sempre faço a aplicação, eu sempre faço a marcação antes para eu não me perder e para que eu faça uma aplicação bem feitinha, bem alinhada, tá? Agora eu vou para outra sobrancelha. Observa que a sobrancelha dela é uma sobrancelha que tem os pelos escuros, bem escuros, só que são pelos ralinhos, né? E aí a função da tintura é justamente essa, é dar mais volume aos pelos, encorpar os fios. Então o resultado final você vai ver como fica diferente os pelinhos. Até as lanugens, que são esses pelos mais clarinhos, elas ficam mais evidentes, dando um olhar mais cheio, como se a sobrancelha tivesse mais pelos mesmo. Eu já vou limpando aqui, ó, onde eu estiver borrando, ó. Que igual eu falei, essa tinta, ela mancha mais rápido, porque o tom dela já é escuro, tá? Vou encostando aqui na base, ó. Depositando, encostando bem, ó, o palito. Lembrando que essa técnica você pode fazer com palito, aplicador, você pode fazer com pincel, do jeito que você achar que for melhor, tá? Não é uma regra você fazer com o palito aplicador. Vou limpar os excessos aqui, a parte borrada. Ó, você nem precisa encostar muito, tá? É só onde você vê que tá borrado.
Agora o início. Prontinho, agora eu fiz a aplicação. E eu vou contar alguns minutos. E daqui a pouco eu já volto com o resultado, tá? Deixei alguns minutos, agora eu vou fazer a remoção aqui com algodão umedecido em água, tá? Nessa cliente aqui, eu deixei 15 minutos, tá bom? Lembrando, se você quiser aquele efeito mais marcado na pele, você pode deixar de 15 a 20 minutos aproximadamente. Agora, se a sua cliente quiser somente colorir os pelinhos, menos marcado, você pode deixar de 5 a 7 minutos aproximadamente, tá? Observa que a função real da tintura é colorir os pelinhos, os fios da sobrancelha, tá vendo? Que os fios ficam mais evidentes. Vamos ver como ficou aqui. Veja que as lanugens, os pelinhos aqui, ó. Tá vendo que colore a pele, mas colore levemente, conforme eu falei. A função maior é nos fios. E os fios mais escurinhos, ó. As lanugens mais marcadinhas. Se a sua cliente quiser um efeito mais marcado na pele, aí você pode deixar mais tempo, pelo menos 20 minutos, tá? Agora eu vou deixar só mais alguns minutinhos, uns minutinhos aqui nessa outra sobrancelha, para dar o tempo dessa aqui e já eu volto com o resultado. E esse foi o resultado final das duas sobrancelhas, após eu remover com água. Agora eu vou passar um pouquinho, a finalização eu vou fazer aqui com corretivo, então vou passar o corretivo da Tracta, cor médio. Vocês já sabem qual é, porque eu falo sobre ele lá na videoaula de materiais. Eu vou usar o pincel da Macrylan, tá? De ponta reta. Ele é o número aqui, ó, B142. Ele tem a ponta retinha aqui, ó. Eu coloco um pouquinho do corretivo no dorso da minha mão. Eu vou passar só um pouquinho na ponta, é coisa mínima, tá? Bem pouquinho. Estico bem a pele aqui, ó. Finalizo aqui a parte inferior, tá? Lembrando que essa aplicação você faz um pouquinho longe dos pelinhos, não faça muito rente, porque esse é o efeito real que a gente quer, um efeito mais recortado, mais alinhado na parte de baixo, tá? Então, é só um pouquinho de corretivo, não é para passar na pálpebra, tá? É somente ali na linha inferior, tá? Na base inferior da sobrancelha. Aí você vai esfumando assim, ó, pra tirar um pouco dessa marcação. Mas de um jeito que fique definido ali, tá vendo, ó? Tá vendo, ó?
Olha a diferença dessa sobrancelha para essa, tá? Então, a finalização também é tudo, é como se fosse um mimo que você oferece para sua cliente. Fora que quando você for fazer fotografia do seu trabalho, vai ficar muito mais bonito para você postar nas redes sociais, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, estica bem a pele, ó. Um pouquinho mais afastado. Não precisa fazer grudado nos pelos para que os pelos não fiquem com corretivo, tá? Por isso que é um pouquinho mais afastado. Pode ir esfumando assim, ó, para tirar o excesso aqui, ó, do corretivo. Pode passar o dedo também, ó, para suavizar um pouquinho mais, ó. Se você acha que tá muito marcado, você pode vir com um cotonete, ó, seco, não precisa ser umedecido, para suavizar um pouquinho mais, ó. Ó, pode suavizar um pouquinho mais, se você acha que tá muito marcado. Essa foi a finalização. Esse aqui é o resultado final da aplicação de tintura para pelos escuros ou para negras. Você pode usar nas suas clientes. Observe como as lanugens ficam bem coloridinhas, ó. Até os pelinhos mais fininhos, ó. Dá a impressão de que a sobrancelha é mais cheia. Esse foi o resultado final. E eu espero muito que você tenha gostado dessa aula.